Se os mortos, o espiritismo, se os mortos são completamente insensíveis, com quem ou com quem comunicam os médiuns, os espíritas? Todas as pessoas honestas admirarão que pelo menos alguns desses fenómenos são fraudulentos, mas outros não podem explicar-se. Como tal, há obviamente algum poder sobrenatural ligado ao espiritismo, que ensina a Bíblia a esse respeito. O fundamento do espiritismo. O espiritismo teve origem na primeira mentira que Satanás disse a Eva: certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. As suas palavras foram o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. Hoje, por todo o mundo, religiões de todas as espécies repetem conscientemente este erro. Para muitos, a frase divina que diz: a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, foi voltada do avesso para dizer: a alma, apesar de pecar, viverá eternamente. Esta doutrina errada da imortalidade natural tem levado à crença no estado de consciência na morte. Como vimos, estas posições contradizem frontalmente a doutrina bíblica sobre o assunto. Foram incorporadas na fé cristã diretamente da filosofia pagã, particularmente a de Platão, durante o tempo da grande apostasia. Estas crenças tornaram-se as ideias prevalecentes na cristandade e continuam a ser hoje o pensamento dominante. A crença de que os mortos são conscientes preparou muitos cristãos para aceitarem o espiritismo. Se os mortos estão vivos e na presença de Deus, porque não poderão voltar à terra como espíritos ministradores? E se podem, porque não tentar comunicar com eles para receber os seus conselhos e ensinos, para evitar o infortúnio ou para receber conforto na aflição? Construindo este tipo de raciocínio, Satanás e os seus anjos, vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e 9, têm instalado um canal de comunicação através do qual podem fazer passar o seu engano, através de meios como as sessões espíritas, personificam familiares defuntos, supostamente trazendo conforto e confiança aos vivos. Por vezes predizem acontecimentos futuros, os quais, quando se realizam, lhes dão credibilidade. Então, as perigosas heresias que proclamam adquirem um aspecto respeitável da autenticidade. Ainda que contradigam a Bíblia e a lei de Deus, derrubadas as barreiras contra o mal, Satanás tem o caminho aberto para desviar as pessoas de Deus e levá-las à destruição certa. As advertências contra o espiritismo. Ninguém precisa de ser enganado pelo espiritismo. A Bíblia denuncia claramente as suas pretensões como falsas. Como vimos, a Bíblia diz-nos que os mortos não sabem nada, que jazem inconscientes na sepultura. A Escritura também proíbe categoricamente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Diz-nos que os que pretendem comunicar com os mortos, como fazem hoje os médiuns espíritas, estão na realidade a comunicar com os espíritos familiares, que são espíritos de demónios. O Senhor disse que estas atividades eram abomináveis e aqueles que as praticavam deviam ser punidos com a morte. Encontramos em Levítico capítulo 19, versículo 31, Levítico capítulo 20, versículo 27 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11. Isaías exprimiu bem a loucura do espiritismo. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que reliam murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. É um facto que só os ensinos da Bíblia podem salvaguardar os cristãos contra este erro avassalador. Manifestações do espiritismo. A Bíblia registra um certo número de atividades espíritas, desde os magos de Faraó e dos magos astrólogos e feiticeiros de Nínive e Babilónia, até às feiticeiras e mediuns de Israel, e condena todas estas atividades. Um exemplo é a sessão da feiticeira de Endor, consultada por Saul, com a qual abrimos este capítulo. A Escritura diz: consultou
Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus, portanto, nada teve a ver com o que se passou em Endor. Saul foi enganado por um demónio que personificou Samuel morto. Ele não viu o Samuel real. A feiticeira viu a forma de um ancião, enquanto Saul apenas entendeu ou concluiu que fosse Samuel. Se fôssemos acreditar que aquela aparição era verdadeiramente Samuel, tínhamos que estar preparados para acreditar que as bruxas, os adivinhos, os necromantes, os feiticeiros, os espíritas, os médiuns podiam chamar os justos do lugar para onde quer que fossem depois de morrer. Deveríamos igualmente aceitar que o piedoso Samuel existia num estado consciente na terra, porque o ancião subiu da terra. Esta sensação levou Saul ao desespero. Não há esperança. No dia seguinte cometeu suicídio. No entanto, o pertenço Samuel dissera que naquele dia Saul e os seus filhos estariam com ele. Se isso fosse verdade, teríamos que concluir que depois da morte, o desobediente Saul e o justo Samuel ficaram a morar juntos. A única conclusão a tirar é que um anjo mau ensinou a farsa enganadora que se exibiu naquela sessão. O engano final. No passado, as manifestações de espiritismo estavam confinadas ao reino do ocultismo, mas mais recentemente o espiritismo adotou uma aparência cristã para poder enganar o mundo cristão. Professando aceitar Cristo e a Bíblia, o espiritismo tornou-se um inimigo extremamente perigoso dos crentes. Os seus efeitos são subtis e enganadores. Por influência do espiritismo, a Bíblia é interpretada de modo a agradar ao coração não regenerado, enquanto as suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor como principal atributo de Deus, rebaixando, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo enfermiço, pouca distinção, fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, a sua reprovação ao pecado, os requisitos da sua santa lei, tudo isto é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as escrituras, como se o fundamento da fé. Por este meio, o bem e o mal tornam-se relativos a cada pessoa ou situação ou cultura. Passa a ser a norma daquilo que é verdade. Em essência, cada pessoa se torna um Deus, realizando a promessa de Satanás que disse: sereis como Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Na nossa frente está a hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Satanás utilizará em breve grandes sinais e milagres no seu esforço final para iludir o mundo. Falando desta magistral ilusão, João disse: vi 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, são espíritos de demónios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. Apenas os que são protegidos pelo poder de Deus, que têm a mente fortalecida com as verdades da Escritura, a qual aceitam como sua única autoridade, conseguirão escapar. Todos os outros ficam sem qualquer proteção e deixar-se-ão iludir pelo grande engano.